Olá, meu nome é Eduardo da Silva Oliveira. Hoje nós vamos resolver a segunda atividade avaliativa sobre resolução de questões de Físico-Química 3. Na primeira questão, temos 10 gramas de uma substância X, cujo grau de ionização é de 50% e dissociação igual a 4. São dissolvidos em 650 gramas de água sob pressão ambiente, a qual em ebulição a 102,30 graus Celsius. Qual o valor da massa molar de X? Dados: o QE da água é igual a 0,52 mols menos U vezes o quilograma. Para a gente calcular isso, a gente vai usar a fórmula do ΔTE, que significa temperatura, igual a QE vezes o W, que significa a concentração ou a molaridade, vezes o I. Aqui a gente vai passando, vai destrinchando a alternativa, né? Bom, de início, eles nos dão os dados de 0,52 mols, ele é o QE, né? Tá dizendo aqui. Eles nos dão os 50%, o 4%, também nos dá os 650 gramas e a 10 gramas. E nos dá o ΔTE. Então já facilita algumas partes pra gente fazer o nosso cálculo, né? Então, como a gente não tem, como eu posso dizer, a massa molar, que é o que a gente tem que achar aqui nessa questão, a gente pega e destrincha, e dentro dessa questão aqui, para achar esse resultado aqui, tem uma fórmula muito específica, que ela é descrita dessa forma, que é M1, que significa a massa do soluto, dividido pela massa molar, que é multiplicada pela a massa do solvente, só que em quilogramas. Como a gente não tem a massa molar aqui revista, a gente passa para o outro lado, né? Para dividir. Ficaria a massa molar aqui, que é igual a QE, que é a temperatura, né? Que tá dando pra gente, multiplicado pela a massa do produto lá, a massa do soluto, vezes o I. Isso dividido, a gente divide pelo o ΔTE multiplicado no ΔTE multiplicado pelo a massa do solvente em quilograma. A partir dessa montagem dessa equação, fica mais fácil para a gente conseguir resolver ela. Então, a gente consegue já fazer a resolução, passando aqui, bota o M1 igual a 0,52 vezes 10, que é a 10 gramas que deram aqui, a gente coloca aqui, que é a massa do soluto, vezes o I. O que seria o I? O I seria o Van Hoff, a fórmula do Van Hoff. Então a gente coloca 1 mais alfa vezes o Q menos 1. Essa seria a fórmula do Van Hoff. Depois a gente só vai substituir os valores aqui, porque dá pra fazer direitinho. Então a gente pega o valor lá que eles estavam dando pra gente, que é 102
0,30 multiplicado por 650. Só que ele aqui, ele quer em, como eu posso dizer, em quilograma. Então a gente faz uma conversão. Para converter grama para quilograma, você tem que dividir por 1000. Então, 650 dividido por 1000 dá 0,65 gramas. Ou quilogramas, na verdade. Então, na parte de substituir, a gente pode fazer esse daqui. 0,52 vezes o 10 vezes o 1 mais o 4, que eles não estavam dando produto de ionização, quer dizer, o produto de dissociação, vezes o que é o produto de ionização, que é o 50. Só que esse 50, ele tá em porcentagem, né? A gente tem que tirar a porcentagem, então fica 0,5 menos 1. Isso tudo dividido por 102,30 vezes o 0,65 gramas. Já nessa parte do cálculo, a gente multiplica 0,52 vezes o 10 vezes 1, vai dar 5,2. Aí a gente vai multiplicar 4, de primeiro vai subtrair, né? 0,5 menos 1, e depois multiplicar por 4. Isso vai dar menos 2. Então, aí a gente faz uma subtração de 5 menos 5,2 menos 2 vai dar 3,2. O M1 igual a 3,2 dividido 102,30 vezes o 0,65 vai dar 66,495. E a massa molar que vai ser igual a 3,2 dividido por 66,495 vai dar 0,048 gramas/mol. Essa é a massa molar da substância X. Olá, meu nome é Eduardo da Silva Oliveira e hoje eu vou apresentar e resolver algumas questões de Físico-Química 3 com vocês aqui, da nossa terceira avaliação de Físico-Química 3. Eu estou aqui com a questão número 2, com o comando: considere uma solução de açúcar que teve um aumento na sua temperatura de ebulição. A pressão de vapor dessa solução, sendo que o açúcar em questão se trata da glicose na concentração de 0,10 mols por litro, e a sua fórmula molecular é C6H12O6. É 0,1. O quádruplo da pressão de vapor de uma solução aquosa de glicerol a 0,050 mols por litro. 0,2 igual à pressão de vapor de uma solução aquosa a 0,050 mols por litro de sacarose. 0,4 o dobro da pressão de vapor de uma solução aquosa de igual concentração em mols por litro de frutose. 0,8 igual à pressão de vapor de uma solução aquosa de 0,10 mols por litro de glicose. E a 16 que o dobro da pressão de vapor de uma solução aquosa de igual concentração em mols por litro de sal de cozinha. Em relação a essas questões, a gente tem que fazer uma análise sobre o seu ponto de pressão de vapor de cada uma dessas soluções. Como, por exemplo, o ponto de pressão de vapor da solução de glicerol, ele não é muito... ele não se encaixa nesse contexto, ele não faz parte desse contexto. Já a pressão de vapor da solução aquosa de sacarose, ela é de 23,34
miligramas por mercúrio. Então, a gente encaixaria, essa poderia ser uma alternativa correta, mas tem um porém, né? O que muda nessa questão, nessa 04, é a sua concentração. Mas a concentração meio que não importa no quesito de evaporação, já que elas possuem o mesmo ponto de pressão de vapor, não significa que... Isso significa que na temperatura ambiente, que seria de 18 a 25 graus Celsius, eles têm 23,34 graus Celsius, que é também a mesma temperatura em que a glicose, que também tem 23,34 miligramas por mercúrio. Nesse quesito, a gente pode relacionar que as questões corretas, as alternativas corretas, é a 02 e a 08, porque as duas, principalmente a 08, é a mesma substância, é a mesma solução e na mesma concentração. Portanto, em relação à evaporação, se a gente for colocar essas duas soluções lado a lado, elas vão ter a mesma pressão de vapor, até porque é a mesma solução. Isso não vai interferir em nada. Elas duas vão ter 23,34 miligramas por mercúrio. Portanto, a alternativa mais correta é a 08. E no final da questão, de resolução da questão, a gente precisa fazer uma soma com todas as alternativas incorretas. Então, de início, a gente pega a primeira, que 01 mais 02 vai dar 3, mais 4 vai dar 7, e mais o 16 vai dar 23.